Nesse vídeo nós vamos pensar sobre o verdadeiro significado do arrependimento. Vamos estudar algumas passagens para ver o que é o arrependimento. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38 diz o seguinte, abrem aspas, ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Fecham aspas. É até aí o versículo. Quando alguns leem esses versículos, eles podem dizer que a fé não é sequer mencionada aqui, por exemplo, nesses versículos. Tudo o que é mencionado é arrependimento, é para se arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receber o Espírito prometido, o Espírito Santo prometido. Aqui a fé não é absolutamente mencionada. Em vez disso, somente é mencionado o arrependimento. Mas não foi o que foi falado anteriormente. O apóstolo não começa com arrependimento, batismo, perdão dos pecados e recebimento do Espírito Santo. Esse não era o dia do Pentecostes. Não foi a primeira palavra que Pedro pregou. Não foi a última palavra que Pedro falou depois da sua mensagem. Antes disso, Pedro disse, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com muitos milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Isto está nos versículos 22 a 24. Pedro estava dizendo, esse é o nosso testemunho. Deus o exaltou até os céus e o fez Senhor e Cristo. Esse é o testemunho do Espírito Santo. Deus nos enviou os apóstolos para testificar a ressurreição de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo foi derramado, concedendo a 120 pessoas o dom de línguas. Esse é o testemunho do Espírito Santo, testificando que o Senhor Jesus foi glorificado. Há dois testemunhos aqui. Os apóstolos testificam da ressurreição, enquanto o Espírito Santo testifica da glorificação. O apóstolo Pedro pregou-lhes a palavra de Deus e mostrou o que fizeram ao Senhor Jesus e o que Deus fez a este Jesus, que eles desprezaram, rejeitaram, crucificaram. O versículo 36 diz o seguinte, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra de Deus foi pregada e os apóstolos mostraram o que Deus fez e o que eles fizeram. Lembre-se de que um pouco mais de um mês antes do Pentecostes, o mesmo grupo de pessoas estavam gritando, fora, fora, crucifica-o. Pode ler isso em João capítulo 19, versículo 15. Eles foram instrumentos no assassinato do Senhor Jesus e crucificação. Para eles era um assassinato. Anteriormente, consideraram o Senhor Jesus como digno de morte e gritavam, unânimes, para crucificá-lo e soltar Barrabás, um criminoso, um malfeitor. Lucas capítulo 23, versículo 18. O que aconteceu? Atos capítulo 2 e 37 diz, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Isto é acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus foi pregada a eles e a palavra de Deus foi pregada a eles e eles receberam. Eles perceberam
que o que Deus fez ao Senhor Jesus foi muito diferente do que os homens fizeram a ele. Além do mais, o Espírito Santo também estava lá testificando. Eles não podiam recusar esse testemunho. Então, falaram palavras suplicantes, perguntando o que deveriam fazer agora que tinham crucificado o Senhor Jesus. Se eles não tivessem crucificado o Senhor, ainda haveria oportunidade de restituição. Mas uma vez que o Senhor Jesus foi crucificado, o que deveriam fazer? Eles acreditaram, eles aceitaram o testemunho do apóstolo. Com resultado, o apóstolo falou que eles deveriam arrepender-se por causa dos conceitos e da visão que tinham a respeito do Senhor Jesus anteriormente. Além disso, tinham de ser batizados no nome do Senhor Jesus, daquela mesma pessoa que eles rejeitaram, desprezaram e crucificaram. Ser batizado é recebê-lo, é aceitar nele, é acreditar nele, é confiar no Senhor Jesus, é confessá-lo. O significado de estar no nome dele é acreditar no Senhor. Quando eles fizeram isso, os pecados deles seriam perdoados e eles receberiam o dom do Espírito Santo. Podemos agora perceber que esse é um grupo de pessoas que receberam a palavra de Deus. Desde que acreditaram nisso, o apóstolo estava apto a dizer-lhes que se arrependessem. Isso não atingia o comportamento deles, mas a visão deles. O apóstolo não estava dizendo que se eles não mudassem a conduta anterior, não poderiam ser salvos. Essa não é absolutamente uma maneira de lidar com a conduta de uma pessoa. O que deveria fazer era julgar a si próprios e ser batizados no nome do Senhor Jesus como expressão de sua fé nele. Desse modo, os pecados deles seriam perdoados e o Espírito Santo seria recebido por eles. Portanto, a condição para a nossa salvação é somente a fé. A salvação nos é dada gratuitamente. Não fazemos nada para vir a Deus. É o próprio Deus que veio salvar-nos por causa do seu Filho Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, dizem o seguinte: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados ou apagados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. É até aí o versículo. Quando lemos esse versículo, podemos pensar que arrependimento é uma condição para a salvação. É verdade que o versículo 19 parece indicar que o arrependimento é uma condição de salvação. Mas precisamos prestar atenção a toda a passagem do versículo 1 em diante. Não podemos ler o versículo 19 e explicar de acordo com o nosso pensamento, o que nós podemos interpretar só no versículo isolado. Do versículo 1 em diante, temos a história de um homem coxo sendo curado. Quando esse homem coxo olhou para Pedro, ele disse, olhou para Pedro e João, que estava junto nessa ocasião, mas Pedro, principalmente, mencionou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Essas foram as palavras de Pedro. Quando as pessoas viram um homem que nasceu coxo começar a andar, eles se maravilharam. Pedro então levantou-se para dar uma mensagem, aproveitando aquela ocasião e a confusão que se criou no meio daquelas pessoas, dos judeus. Primeiro, ele explicou que isso não era obra sua e que não era por meio da sua piedade que tal pessoa tinha sido levantada e estava andando. Nos versículos 15 a 20 desse capítulo 3 de Atos, ele disse, abrem aspas, dessa maneira matastes o autor da vida,
a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, este mesmo nome fortaleceu a este homem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor Jesus venha tempos de refrigério. Fecham aspas. E até aí os versículos. O que estava Pedro dizendo? Ele falava sobre fé. Ele estava falando que cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, que cremos em seu nome e que esse nome fortaleceu o homem que estava andando. Aqui estava o homem coxo que todos conheciam. Foi a fé procedente do Senhor que tornou esse homem são. Se queremos crer, assim como eles creram, temos de nos arrepender. Se queremos fé, temos de atentar ao arrependimento. Se queremos recebê-lo, devemos ter uma nova visão e a avaliação a respeito do Senhor Jesus. Temos de ter essa qualificação. Mencionei antes que arrependimento jamais pode ser separado da fé. Ele está incluído na fé. Antes de o homem se arrepender, ele não pode crer. Depois que o homem tem fé, ele tem de se arrepender. Se um homem tem um certo grau de fé na palavra de Deus, ele tem de se arrepender. Não se pode contar essa questão, não se pode cortar essa questão com uma tesoura. Não podemos dividir fé e arrependimento, deixando de um lado a fé e do outro o arrependimento. Isso assemelha-se à experiência de salvação de muitas pessoas. Se perguntar a 100 pessoas quando foram salvas, talvez 50% possa dizer-lhe a data e ano exatos da salvação deles. A outra metade não saberia quando foi salva. Tais pessoas, pelo menos não sabem a data exata, o horário, o dia, o mês. Tais pessoas não sabem como receberam a salvação de Deus. Para elas, pouco importa como foram salvas, o importante é que foram salvas. Tudo bem se não sabem a data do nascimento delas, contanto que tenham nascido, acha que está suficientemente bom. Portanto, podemos ver que no começo a palavra de Deus era pregado primeiro, note Atos capítulo 2, versículo 16. Se eles não crescem, por que deveriam ser afligidos no coração? Podemos perguntar, se eles realmente creram, por que Pedro lhes disse que deveriam arrepender-se e ser batizados antes que seus pecados fossem perdoados e o Espírito Santo derramado sobre eles? Se haviam crido, por que os pecados deles não foram perdoados e por que o Espírito Santo não havia sido derramado ainda? Se disseram que eles ainda não haviam crido, por que ficaram tão preocupados depois que ouviram a palavra de Deus e que creram nessa palavra? Por que perguntaram o que deveriam fazer? Precisamos perceber que quando a palavra de Deus é pregada, pessoas diferentes têm reações diferentes de acordo com a própria condição delas. Quando chegamos ao capítulo 17 de Atos, vemos algo mais. Atos capítulo 17, versículo 30 diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Este é o versículo. Aqui Deus não fala ao homem para crer. Se dependesse de nós, teríamos certamente mudado a palavra arrependam para creiam. Mas o que Paulo estava falando nos versículos seguintes não era uma questão de fé. Se ele nos contasse que esse homem pecou e que o Filho de Deus cumpriu a obra de redenção e resolveu o problema do pecado, então ele teria de mencionar a fé.
Mas aqui Paulo estava falando sobre julgamento. O versículo 31 diz, abre aspas, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Fecham aspas. Este é o versículo. Deus designou o Senhor Jesus como juiz para julgar todos os homens, ao mesmo tempo para que todos soubessem que ele designou o Senhor Jesus como juiz. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos como prova da fé deles. É por isso que diz que precisamos arrepender-nos. Então não se trata aqui de uma questão de fé. Por meio da sua ressurreição dentre os mortos, o Senhor Jesus tornou-se prova da nossa fé. Ele é digno do nosso crer. Agora já não há mais necessidade de falar sobre fé. Não que isto não vá ocorrer no assunto da salvação e no momento da salvação. A ressurreição do Senhor Jesus já está aqui como prova. É clara e não deixa dúvidas. Agora o que devemos fazer é arrepender-nos das coisas que fizemos. Então podemos crer. O Senhor Jesus é digno do nosso crer. Contanto que nos arrependamos, podemos crer. Atos capítulo 20, versículos 19 a 20 diz o seguinte, abrem aspas. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Fecham aspas. Esses são os versículos. Se lêssemos somente esses dois versículos, pensaríamos que a única coisa que Paulo estava pregando era o arrependimento. Paulo confessou perante o julgamento do rei Agripa que sua obra era levar os homens a se arrepender, voltar-se para Deus e fazer obras dignas de arrependimento. Se isso fosse tudo, então o Evangelho, de acordo com Atos dos Apóstolos, e o que é dito por Paulo aqui, não seria um Evangelho de fé. Para entender este versículo, precisamos observar a passagem anterior. Não podemos tomar uma porção da Bíblia fora do contexto. É incorreto fazer isto. Os versículos 14 a 20 diz o seguinte, abre aspas, vou citar os versículos. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Paulo está falando sobre a sua salvação, a sua conversão. A palavra em hebraico dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tantas coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem. Fecham aspas, até aí os versículos. Por que eles deveriam arrepender-se? Porque o Senhor Jesus completou a obra de redenção, a obra da salvação. Todos os que creem nele certamente obterão essa redenção.
Arrependimento é algo para o pecador se tornar um cristão. Tudo está feito. Agora, tudo o que é necessário é arrepender-se, crer no Senhor Jesus. O que é arrepender-se? Anteriormente, uma pessoa dizia que não havia necessidade de crer. Agora ela diz que irá crer. Isso é arrependimento. Suponha que eu veja uma pessoa, hoje lhe diga ou lhe pregue o Evangelho, contando que o Senhor Jesus realizou todas as coisas. Posso dizer, meu amigo, você tem de se arrepender e crer no Senhor Jesus. Assim que crer, será salvo. Você tem de ter uma visão diferente em relação ao pecado. Também precisa ter uma visão diferente em relação à fé no Senhor Jesus. Você deve arrepender-se da sua condição interior. Dessa maneira, será capaz de crer. Podemos ver, seria isto que eu diria para a pessoa, podemos dizer para a pessoa, podemos ver que o arrependimento abordado aqui não é uma questão de obras. Como sabemos que não é uma questão de obras? Como sabemos que o arrependimento não é uma questão de obras? É porque o arrependimento está incluído na salvação de Deus. Arrependimento é parte da salvação. Tal arrependimento não tem a ver com obra do homem e também não se torna um item dentro da extensão da fé. Nos poucos versículos que acabamos de ler, podemos ver uma coisa misteriosa, que o arrependimento é parte do ato de crer. Sem arrependimento, não pode haver fé. Portanto, fé inclui arrependimento, e o arrependimento está na fé. Um homem perguntou para Paulo e Silas, um carcereiro, perguntou para Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A pergunta já demonstra que este homem estava arrependido e queria salvação. Algo produzido por Deus no seu coração. A resposta de Paulo e Silas para ele foi: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.